nós só podemos agradecer. Eu, em particular, pela paciência, pelo ensino, pela misericórdia, com esse varão aqui, que sempre precisa aprender. Louvado o nome do Senhor. Ficamos felizes por sua vida, reverendo. E nós vamos orar, porque mais uma vez, reverendo Liberalino, nós cremos e vamos interceder por isso agora. Será instrumento de Deus para trazer a palavra do Senhor. Vamos interceder? Ó Deus bendito, eis aqui o teu servo, que há muitas décadas tem sido chamado por ti para proclamar o Evangelho. Durante muito tempo ele desbravou, junto com a Ana, sua esposa, suas filhas, lugares bem distantes dos recantos brasileiros. E o Senhor depois colocou para ele nos abençoar, em quase 2 décadas, como pastor auxiliar aqui, plantando e desenvolvendo o trabalho em Palmeiras, em Jundiapeba, o trabalho no Colorado. E Jundiapeba e Colorado hoje são a 5ª igreja e a igreja presbiteriana de Jundiapeba, que carinhosamente nós chamamos de 6ª igreja, porque todas essas vieram da instrumentalidade tua através da Igreja Unida de Suzano. O Senhor tem usado a família do reverendo Liberalino para a tua glória, é que eu digo ao Senhor. Uma família que nos dá o exemplo de humildade e testemunho e de fidelidade a ti. Continua a preservar o teu servo. E nesse momento especial, que não ouçamos mais a voz dele, porque ele de novo será fiel à tua escritura. E quando o pregador, Pai, o Senhor faz assim, quando o pregador é fiel à tua palavra, nós não ouvimos mais a voz dele, ouvimos a tua voz. E nós queremos ouvir tua voz, nós precisamos disso. Rogamos que o Senhor lhe abençoe assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, reverendo. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós estamos aqui com temor e tremor, tá? Que é uma responsabilidade muito grande para nós, realmente falar a respeito da palavra de Deus e falar com seriedade, tá? É um prazer, porque eu fiz parte da organização dessa igreja há 50 anos. Veja só, eu tinha apenas 17 anos, tá? E aqui nós aprendemos, aqui nós corremos, aqui nós vivemos a vida de igreja. Lembramos de alguns irmãos que já partiram e estão na glória. E eu tenho na memória o nosso irmão presbítero Gil, que algumas pessoas não conhecem, mas nós conhecemos. Temos aí o presbítero Afro, pela qual também participei do coral que ele regia, tá? E outros, presbítero Gil. E a nossa mocidade naquela época era uma mocidade vibrante, uma mocidade grande, não é? E pela graça de Deus, Deus sustentou a igreja. Não tínhamos nenhuma congregação naquela época. E hoje a igreja se desenvolveu e abriu vários trabalhos. E além dos trabalhos que são mantidos ao redor do mundo. Tá? Então é um prazer estar com vocês aqui nesta noite. Tá certo? Convido vocês a abrir a Bíblia lá na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Vocês estão acostumados com uma frase que é dita diariamente neste culto e em outros lugares. Eu vou citar para vocês esta frase e vocês saberão o que é. Essa frase, vocês podem apertar atenção, que diz assim: gente amada do Senhor. Quem vem à mente de vocês? Vocês sabem. Mas o interessante, que ele sempre espera uma resposta. Vocês querendo, pode observar que ele espera, fica ali esperando uma resposta. Qual é a resposta que ele espera? Vocês sabem. E quando não há nenhuma resposta? Ele força. Ele força para que o público lhe dê uma resposta. Vocês percebem o que é isto? Deus falou, Deus nos ama. Mas muitas vezes, nós não respondemos ao amor de Deus. O que Deus faz? Força. Ele vem e ele nos leva a produzir uma resposta. Não é isso mesmo? Meus amados irmãos, como podemos realmente conhecer a Deus? Como você conhece a Deus? O nosso breve catecismo, na sua pergunta de número 7, diz, quem é Deus? Catecismo todos nós conhecemos, principalmente os presbiterianos. E é uma pequena e sábia resposta da expressão de Deus. Fala, Deus é Espírito, em si e por si infinito. Em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onisciente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo, cheio de bondade e verdade. Quando se fala realmente em amor, muitas vezes nós temos em nossas mentes aquela definição que atua a nosso favor. Muitos dizem que ama a Deus, mesmo sendo um pecador. E ainda diz, mesmo que eu faça as coisas erradas, Deus me ama. Deus é amor e não vai condenar a ninguém. Essa é a mensagem que estamos ouvindo por aí sobre o amor de Deus. Até parece que Deus tem apenas um atributo, o amor de Deus. A princípio, até que parece ser fácil falar a respeito do amor de Deus. Quando o reverendo Nelson falou assim, o assunto ou o tema é o amor de Deus. A princípio a gente fala, é fácil.
É fácil. E ele ainda fala, é fácil. Mas aí, relatando em alguns livros, lendo alguns livros, o doutor, pastor Carson, um homem usado por Deus em muitas conferências ao redor do mundo, escritor de vários livros, ele escreveu um pequeno livro com o seguinte título: A Difícil Doutrina do Amor de Deus. E aí, gente, o que pairou na minha cabeça? Se este homem, que é um exegeta, um teólogo, tudo mais, falando que a difícil doutrina do amor de Deus, e quanto a nós? Um pequeno ser mortal. O que vamos fazer agora? Então ele está explicando esse livro, porque muitas vezes nós usamos a expressão do amor de Deus como homem, como se fosse o nosso pensamento humano com respeito ao amor, e como se fosse o amor total de Deus, e não é. E observamos que em vários lugares existem aquelas frases, até mesmo em carro: Deus o ama, não é? Você é amado de Deus, sorria, que Deus o ama. Tudo isso aí se torna um perigo para nós, porque exaltamos demais, ao máximo, um atributo de Deus e menosprezamos os outros. Todos os atributos de Deus são igualmente preciosos. Parte de alguns que foram comunicados a nós, e outros sem nenhuma comunicação. E aí nós podemos ver naquele versículo tão conhecido, lá em Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Nosso Deus, porém as reveladas nos pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então o apóstolo João, ao escrever essa carta, é uma carta pequena, e ele escreveu por volta do ano 90, segundo os relatos de dois pais da igreja, Policarpo e Papias. Sendo que Policarpo foi discipulado por João. Olha só que privilégio esse homem teve. Está aos pés do apóstolo João, sendo discipulado por ele, e depois esse homem realmente morreu por causa de Cristo, por causa do testemunho de Cristo. E o texto que nós lemos aqui sobre o amor são poucos versículos, mas você parou para observar que aparece 28 vezes a raiz amor. E em toda essa carta, que é uma carta pequena, aparece essa raiz aproximadamente 50 vezes. Tá? Por que será que João realmente enfatiza tanto a palavra amor? Com toda a sua experiência, com todos os seus anos de vida, ele queria simplesmente inculcar em nossas cabeças essa palavra. Você sabe por quê? Quer inculcar? Porque não é fácil amar. Então, o amor, primeiramente, nós vemos que é uma essência de Deus, é um atributo de Deus, e nós podemos ver nos versículos de número 8, olha como nos diz: pois Deus é amor. E no versículo 16, Deus é amor. Então já percebemos que muitas pessoas conhecem o amor de Deus como se fosse somente esse atributo, mas Deus tem vários outros atributos, e o amor realmente pertence aos atributos morais de Deus. Aí nós podemos ver que nesses atributos morais estão a bondade de Deus, a santidade de Deus e a justiça de Deus. Então a perfeição moral de Deus é anterior à nossa compreensão de moralidade. O caráter de Deus sempre foi da santidade, bondade e justiça. É na bondade de Deus que se manifesta o amor de Deus. É uma das perfeições de Deus, que Ele nunca
vai deixar de amar. Tá? Porque Deus é absolutamente bom em si mesmo. É comum dizer que Deus ama somente pecadores. E Ele ama. E Ele nos ama demais. Tá? Então nós pensamos principalmente na obra salvadora, redentora de Deus, que é muito importante para nós entendermos isto. Mas as Escrituras mostram que não, que o objeto do amor de Deus também tem outros seres, outras coisas, outros objetos do amor de Deus. Mas nós pensamos em nós, e eu penso em mim também, que eu sou um objeto do amor de Deus. E Ele se entregou totalmente por isso, por mim. Como Deus é amor, como Deus só amou a nós, como era antes da existência de todas as coisas. A quem Deus amava, se Ele é sempre amor. A quem Ele mostrava bondade. Você já pensou a respeito disto? Antes que existisse qualquer coisa, a quem Deus amava? Ele amava a si mesmo. É o amor demonstrado pelas pessoas da Trindade. Tá? Então Deus subsiste em 3 pessoas, e essas 3 são Deus. O amor de Deus não teve início ali em Gênesis 1:1. Ele é eterno. Existe antes da criação e encontra realmente expressão eterna dentro da Trindade. Então, lá em João capítulo 3, versículo de número 35, nos é relatado: o Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Então, o amor de Deus, ele é realmente anterior ao nosso amor. Os elementos da Trindade amam uns aos outros desde a eternidade, desde antes do princípio. Para sermos criados à imagem de nosso Criador, fomos criados para amar. Tá? É ao mesmo tempo, porém, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são plenamente Deus, e nessa unidade é uma unidade divina em amor. Há muitos mistérios em Deus, meus amados, que não podemos realmente, que não foi comunicado a nós, e nunca será comunicado a nós, nem da eternidade, quando estivermos com Ele, não será comunicado a nós. É impossível as criaturas entenderem plenamente Deus. Nós vamos para a eternidade, tá? Nós vamos para a eternidade e nós vamos viver a eternidade sem conhecer Deus plenamente, porque Ele é Deus. É incompreensível, tá? Há muitos mistérios em Deus, mas o que foi revelado a nós é suficiente para o nosso viver. E depois da nossa partida, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito de Deus, a respeito daquilo que Ele preparou para nós. Muitas coisas vão ser reveladas a nós ainda, mas enquanto estamos aqui, nós estamos seguros no amor de Deus. Tá? O amor de Deus, que sempre esteve nele e nunca sairá dele, porque Ele realmente é amor. E este amor foi revelado a quem? A nós, pecadores. Observamos o quê? Que Deus é amor. Mas este amor foi revelado a nós, pecadores. Olha o versículo de número 9. 9, 10, 14. O versículo 9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 14: e nós temos vistos e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um livro que revela o amor. Um amor rico, um amor puro, um amor eterno, foi revelado a nós. A Bíblia
é um livro escrito com muito amor de Deus, de um Deus amoroso para as suas criaturas. Tá? Então a história bíblica é a história de um Deus de amor, invadindo o mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o Filho do seu amor, para estabelecer o seu reino de amor, pelo sacrifício radical de amor, para nos perdoar em amor e nos atrair à sua família de amor, e nos enviar como embaixadores no seu amor. Então o amor de Deus veio até nós e fez morada conosco, para que pudéssemos viver para sempre em um céu cheio de amor. Então a completa esperança para a humanidade decaída ou caída descansa nesse fato, de que existe apenas um Salvador, eternamente firme em redimir, perdoar, reconciliar, transformar e dar amor. Todo amor humano que experimentamos é falho, é imperfeito, mas não o amor de Deus. Seu amor é perfeito e perfeitamente firme para sempre. Então, meus amados irmãos, quando nós falamos sobre o amor de Deus, nós ficamos realmente impactados com esse amor. Por que Deus amou criaturas tão falhas como nós? Qual o objetivo deste amor? Nós vemos que tudo o que Ele fez, como diz alguns hinos, foi para a tua glória, para a sua glória. E diz lá, e Paulo realmente falou, que nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Jesus, quando esteve presente conosco, lá em João registra em João 10, versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Conhecer pessoas diz respeito a um relacionamento de amor, e não uma ideia de ter uma noção da existência de alguém, nem de ser representando alguém, nem mesmo com respeito à familiaridade. Então, quando o texto realmente diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas, está dizendo que ele tem um relacionamento amoroso com elas. Ele as ama. Deus nos ama. Tá? E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, Paulo diz, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E o sentido dos textos é, o Senhor ama os que são seus. Jesus ama as suas ovelhas. E por causa disto, elas conhecem o bom pastor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Tá? Então, o momento mais crucial da vida de Cristo, o amor é a prova fundamental. Prova fundamental para as suas próprias ovelhas. Em vez das ovelhas serem sacrificadas e mortas por causa dos seus pecados, o bom pastor oferece a sua vida por elas, a fim de serem poupadas de uma morte cruel, de uma morte terrível e uma morte infernal. Então Jesus realmente, naquele momento, portou-se como o cordeiro mudo para o matadouro, não abriu a boca, por causa tinha um amor envolvido, e um amor pelas suas ovelhas. Então, meus amados, Deus é o justo juiz, e não aceita que os pecados não sejam punidos. O pecado tem que ser punido. Entretanto, Deus aceita que um tome o lugar do outro. E foi o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo tomou o meu lugar. Então, Jesus Cristo, Ele simplesmente foi disciplinado por causa do meu pecado. E porque lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6 nos diz, porque o Senhor corrige a quem ama,
e açoita a todo filho que recebe. Você estávamos em pecado. Estávamos contra a lei de Deus. Deus, em vez de castigar a mim, castigou o seu Filho, Jesus Cristo. Então, Deus que nos ama, nos disciplinou na pessoa de Jesus, que deu a sua vida por nós naquela rude cruz. Jesus ali se entregou-se voluntariamente, como está lá em João capítulo 10, versículo 18. E por que Jesus realmente, por que Ele fez tudo isso por nós? Porque Ele pagou esse alto preço, porque Ele pagou realmente, porque Ele pagou e não poupou a si mesmo. Mas lá tem um versículo que nós conhecemos muito bem, lá em Romanos capítulo 5, versículo de número 8, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aquele que não conhece a Deus, ele não está levando o pecado em consideração, por afirmar que Deus o ama. Tem pessoas que simplesmente dizem, Deus me ama, e vive no pecado. E o pecado é a transgressão da lei de Deus, ou a falta de conformidade com esta lei. Quando pecamos, o Deus que nos ama, nos corrige, e nos corrige para o nosso bem. Quando eu peco e Deus não me corrige, eu tenho que ficar um pouco assustado. E Deus pode nos corrigir de várias maneiras. Mas quando eu erro e Deus me corrige, eu sei que Ele está fazendo isso aí porque ama, para o meu bem. Então Deus castigou o seu próprio Filho, devido à causa da nossa desobediência, e pagou uma dívida que era impagável. Então o amor de Deus é tão grande, pode observar que é tão grande, que João, ao escrever um texto tão conhecido que nós conhecemos de cor, ele falou, porque Deus amou o mundo de tal. Esse tal é muito grande. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, nos diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados Filho de Deus. O amor de Deus está escrito, desde a primeira palavra da Bíblia, até a última. Tudo que foi escrito, mostra a carta de um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai presente, em todos os momentos da nossa vida, sejam alegres, sejam tristes, seja um momento em que nós estamos passando por decepções, esse pai amoroso se faz presente, e é um pai que escreveu, antes da nossa existência, escreveu toda a nossa vida. Não fizemos nada para merecer o amor do Pai, e Ele fez tudo para que tornássemos seus filhos, e como seus filhos, temos uma herança, e essa herança está reservada para nós nos céus. Alguns irmãos já partiram, nesses 50 anos, quantos irmãos já partiram? Quantos irmãos estão lá nos céus, esperando por nós? Já receberam, já estão diante de Jesus, já estão realmente alegres, felizes, acho que nem olha para trás, tá? E aí nós podemos ver que os nossos queridos estão lá, presbíteros, diáconos que serviram nessa igreja, irmãos que trabalharam demais nessa igreja, irmãs, tá? Estão lá nos esperando, já receberam a sua herança, e nós estamos aqui ainda aguardando. Mas, amados, só que enquanto estamos aqui, o Espírito Santo gerou em nossos corações a certeza desta herança, e Ele se colocou como penhor, e intercede por nós diariamente.
O que temos que temer? O que temos que temer enquanto esperamos? Se Deus já fez tudo, nós não fizemos nada. Mas ainda, meus amados, não chegou a hora da nossa partida. Não chegou a hora de recebermos a nossa herança. Mesmo que essa herança é grandiosa, muitos estão querendo já partir para lá, para recebê-la, mas ainda não é a hora. Por quê? Deus nos dá uma missão aqui. Qual que é essa missão? De acordo com o texto. Amar os nossos irmãos. Amar o irmão. E amando o irmão, nós cumprimos a lei. Como diz aí o versículo que nós lemos, amados, amemo-nos uns aos outros. Nesse versículo, João está nos exortando, nos incentivando e nos convidando a amar uns aos outros. Olha o versículo 19 a 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, o que a Bíblia fala? É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. O amor é possível. Por que é possível? É possível para nós, porque Deus é amor. Amor ao próximo continua e é diariamente motivado pelo amor de Deus. Então, o amor é apresentado aqui, meus irmãos, como uma consequência do amor de Deus, mas não exclui realmente a nossa necessidade de confessar que Jesus é o Filho de Deus. Como diz, todo aquele que negar o Filho, esse nega o Pai. Aquele que confessar o Filho, tem igualmente o Pai, como está em 1 João, capítulo 2, versículo de número 23. Então, Jesus derramou o seu amor em nossos corações, para que nós pudéssemos amar o nosso próximo. Então, o amor humano, muitas vezes, é muito estranho. Por quê? Falamos que amamos o irmão, mas escondemos um ódio profundo no coração. E ainda, muitas vezes, falamos para o outro, estou fazendo isso aí por amor. Conversamos com uma pessoa e logo em seguida estamos desfazendo toda aquela conversa que tivemos anteriormente. E muitas vezes não precisa passar por muitos dias, não. Talvez minutos. Então fomos feitos para viver em amor, e muitas vezes em amor sacrificial, e viver em paz uns com os outros, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Palavras duras, atos desleais, intenções caluniosas e momentos violentos nunca deveria infectar ou destruir a comunidade para a qual fomos criados. Então, como nos relatou Tiago em sua carta, que diz, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, ele fala, meus irmãos, que está falando para a igreja, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não conhecendo o amor de Deus, não conhece o amor de Deus, porque Jesus Cristo falou, lá em amarás o Senhor teu Deus, e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus demonstrou seu amor a nós, pecadores indignos, e agora nós temos que nos dispor a amar o nosso próximo, a despeito da sua condição, porque Deus nos amou primeiro, a despeito da nossa condição. Qual era a nossa condição quando Deus nos amou? Vivemos em pecado. E quando Jesus Cristo ainda falou para os seus discípulos, amai os vossos inimigos, lá em Mateus capítulo 5, versículo 44,
e orai pelos que vos perseguem. E em Mateus 5:45, Jesus continua dizendo: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, que faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Se Jesus falou que temos que amar até o nosso inimigo, então é mais fácil amar o irmão. Então nós temos o privilégio, tá, de amar o nosso irmão em um mundo cheio de ódio. Então, meus amados, muitas vezes nós amamos a todos, não sabemos quem são os falsos irmãos, mas nós amamos. E nós que somos cristãos, salvos em Cristo Jesus, só podemos dar aquilo que está no nosso coração. A boca fala que está cheio o coração, tá? E no final, tudo permanecerá, e o que permanecerá realmente é o amor, tá? O amor é o dom mais importante que o cristão precisa adquirir e aplicar. O centro do amor do Pai é o seu Filho Jesus Cristo. E todos os que estão em Cristo Jesus amarão o Pai e amarão o Filho e o Espírito Santo. O amor protege, confia, espera e perdura. O amor nunca falha. Embora o amor seja eterno, enquanto estamos neste mundo, todas as coisas que hoje praticamos passará. E o próprio Paulo falou que línguas passarão, conhecimentos passarão, são tudo temporais, todos serão deixados de lado. E Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, 13:13, enfatizando as 3 virtudes: fé, esperança e amor. Mas ele exalta o amor como sendo o maior dos 3. Jesus é o nosso maior exemplo de amor. Ele se encarnou em amor para que pudéssemos ver a glória de Deus. E quando Ele nos transforma, nós já começamos a ver, pela fé, esta glória de Deus. Jesus se encarnou em amor para que pudéssemos ver esta glória. Passou pelo sofrimento desta vida, por amor às suas ovelhas. Entregou realmente, voluntariamente, em amor, por nós ali na cruz, para nos salvar. Morreu em amor, para pagar a nossa dívida. Foi sepultado, ressurgiu, tá? Nos livrou da penalidade da lei. Então, meus amados irmãos, se Ele nos amou de tal maneira, agora é a nossa vez. E qual que é a nossa vez? Amar o nosso próximo. O amor de Deus a nós só pode ser realmente experimentado hoje. Só pode ser expressado quando nós amamos o nosso próximo. Se nós amamos o nosso próximo, o nosso irmão ainda é mais fácil amar. Então vamos olhar o amor de Deus, vamos conhecer esse amor e experimentar este amor. Nesses 50 anos, podemos ver que Deus amou essa igreja. Que Deus tem mantido esta igreja. E Ele tem mantido esta igreja em amor. Tá? E que vamos passar por mais 50 anos. E nós não estaremos aqui. Ou seja, muitos não estarão aqui, né? Eu tinha 17 anos e estou aqui, né? Então, quem tem 17 anos ainda pode chegar lá ainda. E as crianças também, né? Então, muitos estarão daqui a 50 anos, se Jesus não voltar. Eu prefiro que Ele volte o mais breve possível. Que Jesus abençoe vocês. Agradecemos ao pastor que fez o convite. Agradecemos também o conselho, tá? O conselho. E agradecemos à igreja. Que Deus abençoe. Que Deus os guarde. Amém?